2018 e para o primeiríssimo vídeo do ano, pra gente começar com o pé direito, vamos falar sobre o maior amor de todos. Se você é bem, mas bem reparadora e reparador, já percebeu que o canal tá inteiro diferente, eu mudei todo o layout, eu espero que vocês gostem, novo ano, cara nova, e é isso aí, vamos começar com força esse ano de 2018. Gente, eu tenho tanta coisa pra falar nesse vídeo, eu não sei nem por onde começar. Vocês devem estar pensando que foram vocês que pediram pra eu gravar esse vídeo, mas não foi. Foi assim, vou começar ali. Como que eu tô, por que eu tô aqui? Por que eu tô gravando esse vídeo? Pra depois eu contar a história. Jesus, que é um cara assim, muito comunicativo, de verdade. Ele começou a me mandar umas indiretas ali, aqui e ali, dizendo que eu precisava falar dele. Ele só me jogou isso aqui pra mim, ele falou isso, que eu precisava falar dele. E como eu tenho vocês, os meus fofinhos, eu tenho os seguidores do Instagram, eu na hora percebi que era pra vocês que Jesus queria que eu falasse dele. E eu fiquei com muito medo de simplesmente ligar a câmera e falar dele sem nem preparar vocês antes, sabe? Então no meu vídeo de coisas mais topíssimas de 2017, que eu gravei logo na primeira semana ali do Dezembro da Felicidade, eu contei pra vocês que a pessoa mais importante do meu ano tinha sido Jesus. E eu falei assim brevemente, falei que ele tinha sido a minha maior paixão, a melhor coisa que aconteceu pra mim, e realmente foi. E vocês começaram a pedir muito pra eu falar de Jesus no canal. E daí eu fiquei assim, tá, Jesus, eu entendi, é pra eu fazer um vídeo falando do Senhor aqui no canal. E daí, como se eu ainda tivesse mais alguma dúvida, eu fui orar, pedi pra ele me dar mais algum sinal de se era mesmo pra eu fazer. E eu comecei a receber mensagens todos os dias pra eu falar de Jesus aqui no canal. Então, vou falar dele hoje. Jesus, gente, quando ele quer conversar, só falta ele mandar uma mensagem no WhatsApp. Eu não tô brincando. Mas se vocês perguntem aí embaixo aqui de religião, tal, blá blá blá, não é de religião que eu vou falar aqui hoje. Pra mim, Jesus é muito maior do que isso, é muito maior do que religião. Religião é uma coisa minúscula perto de quem ele é. Por isso eu não digo que eu tenho religião, eu sou cristã, eu acredito que Jesus é o meu salvador, que ele veio aqui pra salvar todos nós. Como eu acredito que só ele é a verdade, o caminho e a vida, que só ele leva a gente até Deus, que ele, né, é o caminho, a verdade e a vida, eu acho que eu me encaixo mais na religião evangélica. Mas eu sou batizada na católica. Então é meio que isso. Eu não me considero de nenhuma religião, eu frequento a igreja evangélica, que é a da minha mãe, então eu vou com ela e eu gosto muito de lá, eu me sinto bem lá dentro, e por isso eu vou na evangélica, mas eu não me sinto da religião evangélica, assim como eu não me sinto da religião católica. Eu me sinto filha de Jesus, apaixonada por ele, e é pra isso que eu vivo. Eu sigo a Bíblia, então o que tá na Bíblia eu acredito e eu sigo. Por isso, tipo, se um pastor falar uma coisa que não tá na Bíblia, eu não vou seguir o pastor. Se um padre falar uma coisa que não tá na Bíblia, eu não vou seguir o padre, entendeu? A minha verdade, a minha fé se baseia simplesmente na Bíblia e em Jesus, tá? Só pra esclarecer. Mas, gente, por favor, não se sintam desrespeitadas, eu não odeio religião nenhuma, pelo amor de Deus, não mesmo, é só a minha fé, o meu pensamento, tá bom? Agora vamos contar a minha história. Esse vídeo provavelmente vai ter 1 milhão de minutos, porque a história é grande, mas eu vou tentar dar, assim, uma resumida com detalhes pra vocês sentirem de verdade. Eu cresci numa família católica, a gente ia na missa todo domingo, eu fui batizada, eu fiz catequese, mas eu não quis fazer a crisma porque eu já achava a catequese muito chata, então eu não quis fazer a crisma. E apesar de eu ir sempre na igreja, eu ia toda semana, eu ia sem saber por que eu tava lá dentro, sabe? Eu ia e eu ficava tipo, tá, que chato. Eu sabia de cor quantas lâmpadas tinha na igreja que a gente ia, porque eu ficava contando as lâmpadas, ao invés de prestar atenção na missa, gente, porque eu não gostava de estar lá dentro, eu não sabia por que eu tinha que ir, eu achava chato, enfim, coisas, né, de criança.
E aí, eu acho que eu tinha uns 13 anos, eu conheci o grupo Caminhar, que é uma coisa lá do meu colégio, que eu estudava, né, quando eu tinha essa idade. E era um grupo de oração de jovens, que era uma coisa fantástica, fantástica, fantástica. Que não tinha religião também, pessoas evangélicas iam, pessoas católicas iam. Era um grupo que falava de Jesus, que falava de Deus, sem dogma de religião, sem regras de religião, sem essa coisa chata que às vezes tira a gente, né, de perto da igreja e de Deus. Então eu amava aquele grupo, era minha felicidade, eu ia toda semana, que era nossos encontros eram semanais. E aí eu comecei a participar dos grupos mais sérios, assim, mais dentro do grupo mesmo. E eu virei serva, que era uma coisa assim, tinha grupo, tinha retiro para todas as séries do colégio, porque eu estudava em colégio cristão, era colégio de irmã e tal, então todas as séries tinha encontros religiosos e tal. Eu não era obrigado a ir, mas quem quisesse ir, ia, e era muito legal. E eu queria ser serva, que eram as pessoas que trabalhavam nos retiros. Por exemplo, a galera dos 14 anos cuidava das crianças de 10 no retiro delas, entendeu? Tipo, era isso. E era muito legal, era meu sonho ser serva. E eu fui serva por quase 2 anos, eu acho. Era uma coisa incrível, eu passei 2 anos maravilhosos dentro desse grupo. A gente tinha muitos amigos, a gente era muito unido, era uma coisa muito genuína, assim, sabe? A gente passava momentos maravilhosos juntos, era uma coisa maravilhosa, que eu amava, que eu ficava muito feliz, que eu me sentia em casa lá dentro. E por 2 anos eu fui muito presente nesse grupo e Deus era muito presente na minha vida. Eu amava muito aquilo e eu amava muito a Deus, mas mesmo assim eu não tinha me encontrado 100% na religião, eu não amava ir na igreja, eu só tava tendo uma relação muito melhor com Deus e com Jesus. Então era uma coisa muito boa, mas que eu ainda tava aprendendo e tal. Foi uma época muito boa da minha vida, que eu gostaria de ter passado mais tempo ainda dentro dela, mas infelizmente o grupo meio que acabou. Mandaram embora do colégio o cara. Eu não lembro se mandaram ele embora, se ele foi demitido, ou se ele saiu só do grupo. Que ele, o cara principal, que era tipo o nosso... Como é que chama, gente? Tipo o diretor ali do grupo, que era o cara mais legal de todos, a gente amava ele, era sensacional. E ele meio que saiu, ele foi desligado do grupo, e por causa disso o grupo inteiro quase foi diluindo, sabe? Porque ele que meio que dava força pra gente ficar lá, ele era muito legal, a gente amava muito ele, era como se ele fosse pai pra gente. E quando ele foi desligado do grupo, todo mundo perdeu, sabe, tipo, a vontade de estar lá, e o grupo foi, tipo, separando. Infelizmente isso aconteceu, é uma coisa que eu sinto muita tristeza até hoje, porque eu sinto muita falta desse grupo, era uma coisa fantástica, maravilhosa. Enfim, passada aquela parte, passada essa fase, vocês sabem, muitos de vocês já sabem, se você é novo no canal talvez você não saiba, mas eu lutei contra a anorexia por 4 anos, e enquanto eu tava no grupo eu já tava doente, mas o grupo me salvava, sabe, me tirava, tava comigo. E enquanto eu tava no grupo, a doença existia, mas ela tava muito controlada. E por isso eu vivia super bem e tal, eu meio que coexistia com a anorexia, era uma coisa muito assim. E então quando o grupo acabou, eu meio que fui me perdendo, sabe? Tipo, eu passei por aquela fase difícil da adolescência, em que a gente não quer escutar ninguém, que a gente acha que todo mundo tá errado e a gente tá certo, que a gente quer ser rebelde, que a gente quer beber, que a gente quer usar drogas, sabe? Eu passei por essa fase. E foi uma fase, assim, que por muito pouco que eu não me perdi de verdade, gente. Assim, claro que eu não cheguei nem perto de usar drogas horríveis, eu nem cheguei perto de, sei lá, cheirar cocaína, não, eu nunca fiz nada disso. Mas eu tava dentro desse meio com pessoas que faziam isso, então pra eu ter feito, pra eu ter, sei lá, cheirado a minha primeira carreirinha, foi uma coisa muito... Não aconteceu porque Jesus tava na minha vida, sabe? Apesar de eu não ter mais a minha... relação com ele tava ali presente comigo, eu tenho certeza disso hoje. E daí eu passei por essa fase, e nessa fase eu me afastei totalmente de Jesus. Pra ajudar, eu conheci um cara que foi uma curva de rio na minha vida. Ele só me afundou em tudo de ruim que tinha, ele me afundou mais ainda. Me afundou na anorexia, a fase mais difícil da minha doença foi por causa... Não por causa dele, mas ele me ajudou bastante. Quando eu tava internada, ele que meio que foi motivo. Enfim, gente, é uma treta, tá? É uma treta. Esse menino foi treta na minha vida, que enfim. E ele, além dessa treta maravilhosa, além de me afundar em tristeza e em desespero, ter ficado mais doente ainda, que coração partido é uma coisa muito da ruim, né, amores? Então a gente se perde por causa de coração partido. E ele partiu meu coração em 1 milhão de pedaços e eu fui ficando cada vez pior em várias situações, mas pra ajudar, enquanto a gente ainda tinha ali um relacionamento, ele meio que me mostrou o mundo ateu.
ele era ateu e ele falava muito disso pra mim. Ele era aquele tipo de ateu chato, sabe? Que fica cutucando quem é crente, quem acredita. E ele cutucou. Eu comecei a me interessar, comecei a querer saber mais sobre isso. E daí ele começou a me falar um monte de coisa. Eu comecei a pesquisar mais e virei ateia. E daí eu fiquei, acho que eu tinha 15 anos até os meus 19. Então eu fiquei 4 anos sendo ateia. Não acreditando em nada, vivendo, tipo, jurando que nada existia, mas eu vivi minha vida, não fiz, assim, nada de errado e tal. Mas eu passei esse momento difícil em que eu não acreditava e que Deus poderia ter me salvado de tanta coisa ruim se eu tivesse com ele nessa época. Mas enfim, já passou, né? Em meio a esse tempo em que eu era uma pessoa revoltada até, que queria falar pra todo mundo que Deus não existia, a minha mãe, que sempre foi católica, que me criou na igreja católica, que me batizou na igreja católica, me levava na missa e tal, ela se converteu à religião evangélica e ela mudou muita coisa aqui dentro de casa, sabe? Como ela parou de ir na missa, porque agora ela ia no culto, a gente não ia mais. E ela não fazia a gente ir no culto, porque ela meio que respeitava o fato de todos nós termos, eu, meu pai e meu irmão, sermos da religião católica. Apesar de eu não ir na igreja e eu não acreditar mais em Deus naquela época, o meu irmão ser uma criança, ele tinha 10 anos, 12, e meu pai que sempre, tipo, ele acredita muito em Deus, mas ele também meio que não segue a religião, sabe? Então a gente parou de ir na igreja. Minha mãe fazia parte do grupo de oração dela. E foi uma fase em que eu e mamãe brigamos muito, porque eu era adolescente chata até a rebeldezinha. E minha mãe, crente, maravilhosa, feliz ali na vida, tal, entendeu? E ela queria passar a verdade dela pra mim e eu queria passar a minha verdade pra ela. Enfim, muitas épocas de atrito, mas não tem nada a ver com o assunto. Muita coisa aconteceu, eu passei um tempo aí em que eu, tipo, meio que não ligava mais. Eu passei um tempo em que ser ateia era uma característica minha e daí depois, quando eu fiz 17, 18 anos, meio que, tipo, parei, sabe? Eu fiquei uma pessoa de boa, uma pessoa que respeita os outros. Aí eu comecei a namorar o Rafael, e o Rafael, ele é católico, ele sempre ia na missa, mas isso não me influenciava muito porque ele não me convidava pra ir, tipo, ele não forçava isso em mim, porque ele sabia que eu não acreditava. A gente sempre teve um namoro muito de respeito, sabe? Que ele não me impõe nada, eu não imponho nada pra ele. Então a gente vivia, coexistia bem, eu sendo ateia e ele sendo católico, de boa. Aí, no final de 2016, não, assim, no meio de 2016, eu comecei a sentir em mim uma necessidade de ter Deus na minha vida. Eu não sei porquê, gente, eu não sei porquê. Foi Jesus me chamando mesmo. Eu não sei o que aconteceu, mas eu comecei a sentir muita necessidade de ter esse lado. E eu comecei a ter dúvidas daquilo que eu já acreditava. Tipo, eu acreditava que Deus não existia, eu comecei a ter dúvidas disso. Eu comecei a ver pequenas coisas na minha vida, coisas na vida da minha mãe, na vida do meu pai, em que eu começava a pensar, nossa, mas será que não existe mesmo? Essa coisa aqui não parece coincidência, só umas coisas assim. E eu comecei a ficar curiosa. Aí, em novembro, eu fiz uma coisa, eu fui no quarto, minha mãe tem uma coleção de Bíblia, ela tem várias. E eu fui no quarto da minha mãe e peguei uma, roubei. Escondida, porque eu não queria admitir pra minha mãe que eu tava interessada, eu não queria admitir. Então eu roubei a Bíblia, escondi ela no meu quarto e comecei a ler a Bíblia à noite. Isso eu fiquei tipo um mês lendo a Bíblia e nada acontecia. Eu comecei a desistir, que eu achava, ai meu Deus, ou Jesus existe e não tá nem aí pra mim, ou Jesus não existe. E eu fiquei nessa, entendeu? Eu tava muito em dúvida e eu tava muito triste porque eu queria muito sentir Jesus e ele não me respondia. Aí, na véspera de Natal do ano passado, um amigo meu, não é bem um amigo, mas tipo, ele era um conhecido que viajou comigo pra Porto Seguro na viagem de formatura, que eu conheci, fui em várias festas com ele era assim, da minha roda de amizade, faleceu num acidente de carro, e ele tava com outros amigos, e aquilo me tocou muito, aquilo mexeu muito comigo, na véspera de Natal, eu fiquei muito triste. E aí eu tenho uma amiga que o namorado dela era muito amigo desse menino que morreu, e ela tava muito mal, porque o namorado dela tava muito mal, e daí, aquela coisa ruim que ela tava sentindo, ela veio conversar comigo e eu conversei com ela, a gente passou horas conversando, isso na véspera de Natal. E eu tava tão triste, eu tava tão mal com aquela situação, que eu vim pro meu quarto, fechei a porta, fechei a janela, fiquei no escuro e comecei a orar em voz alta. E aquilo foi a primeira vez que eu fazia isso em tipo 5 anos. Desde a vez lá atrás em que eu tava no grupo da escola, acho que a última vez que eu tinha orado em voz alta tinha sido lá atrás, entende? Eu tava lendo a Bíblia, mas eu só pensava, eu desejava, mas eu não falava, eu não colocava pra fora essa minha vontade de ter Jesus na minha vida. Gente, se eu chorar, não estranhem, tá? Mas é porque eu tô nessa fase de chorar muito. Toda vez que eu falo de Jesus eu fico muito emocionada. Enfim.
E daí eu comecei a orar em voz alta e eu orei. Eu pedi muito pela vida dessa minha amiga, pela vida do namorado dela, pedi pela família do menino que tinha morrido. Eu orei muito, com muita vontade. E eu tava muito focada naquilo. Eu não sabia nem por que eu tava orando em voz alta, mas eu tava sentindo a necessidade de falar com Jesus em voz alta, entendeu? Como se ele estivesse aqui comigo. E eu comecei a falar, e gente, eu nem acreditava ainda. E eu nem sabia o que estava acontecendo com a minha vida. Eu só queria desesperadamente acreditar. E eu não sei por que eu comecei a orar em voz alta. E eu simplesmente comecei. E eu falei. Eu acho que eu fiquei tipo uma meia hora enchendo o saco de Deus, falando sem parar na cabeça dele, coitado. E daí eu falava, eu pedia. E eu comecei a pedir por tudo. Do nada, eu comecei pedindo ali só com a intençãozinha de acalmar o coração da minha amiga, tipo, de orar por ela. E de repente eu comecei a falar de tudo, comecei a falar dos meus pais, do meu namoro, do Rafael, do meu irmão, da minha mãe, eu comecei a falar de tudo. Eu não sei nem porquê. E daí eu parei, eu já tava muito emocionada, eu não chorei, eu tava assim, emocionada. E eu tava muito acreditando naquilo que tinha acontecido. E eu tava sentindo um negócio que eu não sentia há muito tempo. E daí eu fui e peguei a Bíblia da minha mãe, que fazia muito tempo que eu não abria, fazia uns 5 dias. Eu tava muito triste porque Jesus não me respondia, eu tava indignada que ele não queria falar comigo. Aí eu peguei a Bíblia, eu abri a Bíblia. A hora que eu tava de olho fechado, eu lembro certinho, gente, eu lembro certinho. Eu abri a Bíblia. A hora que eu abri o olho, gente, tava escrito assim em cima da página que eu abri. Eu não tive que folhear nada, na página que eu abri. Em cima tava escrito que minha mãe faz anotação na Bíblia. E tava escrito com a letra da minha mãe, Jesus ama quando louvamos em voz alta. Eu dou risada, mas lá, sabia que eu ia chorar. Mas é uma coisa que me pegou tão forte naquele dia, nossa. E daí eu abri e tava escrito lá, gente, tava escrito que Jesus ama quando louvamos em voz alta. E eu já fiquei aquilo assim porque eu senti que era como se ele estivesse falando, eu tô te ouvindo, sabe? E aí eu olhei pra baixo, no final da página assim, tava escrito, confie em Deus, no poder dele. Era algo assim, era Crônicas 10 ou 20, eu não lembro direito agora, me perdoem. Mas aquilo foi tão forte pra mim, gente, vocês não têm ideia. E na hora eu ajoelhei, eu comecei a orar em agradecimento. Eu comecei a orar e agradecer, porque aquilo tinha sido tão forte pra mim. Foi a resposta que eu precisava, sabe? De que Jesus tava me ouvindo. Que eu orava, esse cara não me respondia e eu tava triste. Eu pensava, por que Deus não me ama mais? Será que ele não me ama mais? Será que ele tá bravo comigo que eu fiquei esses 5 anos sem falar com ele? E daí ele me respondeu. E assim que isso aconteceu, eu tinha muita vergonha de falar pra minha mãe que eu tava procurando Deus de volta. Porque eu tava com medo dela, sei lá, ficar tipo, sabe? E daí na hora eu ajoelhei. Eu ajoelhei aqui no meu banquinho, comecei a rezar, a orar. E eu falei assim, eu queria tanto que a minha mãe soubesse disso. E, gente, minha mãe abriu a porta. Eu nem terminei de pensar, minha mãe abriu a porta do quarto. E ela entrou. E eu chorando, desesperada. E minha mãe não sabia nem o que estava acontecendo, porque ela não tinha ideia de que eu tinha voltado a procurar Deus. E daí ela me abraçou e ela começou a chorar também. E daí foi uma coisa tão linda, foi tão lindo. Eu senti Deus tão forte na minha vida naquele dia. E desde então, gente, Jesus deve estar enjoado de mim, que eu garro ele todo dia. E daí, gente, Jesus tem feito tanta coisa na minha vida, e eu me arrependo tanto de ter largado ele, assim, tipo, de ter desses 5 anos, enfim, é leite derramado, já passou, Jesus é maravilhoso e ele me perdoa por isso, mas enfim. Eu passei por tanta coisa boa esse ano e por tanta coisa ruim, e Deus esteve comigo nos 2 momentos, sabe? Ele tem me mostrado todos os dias o quanto ele tá presente na minha vida, e eu só fico pensando no quanto eu quero mais, entende? Gente, eu tô longe de ser, assim, a pessoa mais pura e sem pecados do mundo, eu tenho muitos defeitos, eu peco todos os dias, mas ter Jesus comigo, assim, acreditar que ele tá do meu lado, tem mudado tudo, sabe? Antes eu tinha tanto medo de tentar, de acordar, de fazer as coisas, e hoje eu sei que ele tá comigo. E isso mudou tantas coisas na minha vida, tem mudado tantas coisas na minha vida. Eu tenho visto o poder dele, eu tenho visto as bênçãos que ele tem colocado na minha vida, tanto que não dá pra explicar. E daí, assim, logo depois desse dia, eu acho que eu já comecei a ir na igreja com a minha mãe, eu pedi pra ela pra ir, e eu fui pela primeira vez na igreja evangélica, porque é da minha mãe, entende? Tipo, se ela fosse em qualquer outra, eu teria ido em qualquer outra.
E eu amei, eu me senti muito bem lá dentro, aos pouquinhos foi indo, sabe? Eu ainda não vou todos os domingos no culto, mas eu vou bastante, bem mais do que eu ia antes. E quando eu tô lá de verdade, sabe? Que é uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, gente, ir na igreja, querendo estar na igreja. Isso pra mim é uma coisa tão nova, é uma prova tão grande de que Jesus é maravilhoso, que eu, indo na igreja com vontade. E todas as coisas maravilhosas que têm acontecido na minha vida, todas, eu tenho certeza de que é obra de Deus na minha vida. Eu tenho certeza de que é tudo Ele. As coisas ruins também, e eu louvo Ele por todas as coisas, porque Ele mostra pra gente que Ele tá no comando de tudo. E é isso que eu quero pra esse ano pra mim. Eu quero Jesus no comando de tudo na minha vida, no comando de tudo. E as coisas boas que eu faço, eu entrego todas nas mãos de Jesus, porque eu faço tudo pela honra e glória do nome dele. O meu integrador do meu trabalho, aquele enorme que eu fiz no final do ano, eu entreguei ele inteirinho pra Jesus. Porque eu tirei nota máxima, eu tive só elogios, e ele foi inteiro pra honra e glória do meu Senhor Jesus. Porque é ele que me dá força todos os dias. E eu, cara, desculpa eu estar chorando, mas é porque acontece. A presença dele na minha vida tem sido de extrema importância e ele mudou a minha vida. Esse ano foi totalmente diferente, porque eu soube lidar com as coisas difíceis, porque eu sabia que era a obra dele, que era a vontade dele, e eu pedia pra ele me explicar as coisas ruins, e eu tentava entender as coisas ruins, e as coisas boas eu recebi com tanta felicidade, com tanto amor. Cara, 2017 foi incrível, porque Jesus estava no comando de tudo. E eu quero que 2018, 2019, 2020, 2051, 2159... Quero Jesus na minha vida, em todos os anos. E eu quero Ele à frente de tudo. E eu quero trabalhar todos os dias pra ser melhor, sabe? Pra ser melhor pra Ele. Pra ser melhor... Pra ser uma filha de que Ele se orgulhe muito. De que... Pra passar da melhor forma o amor dele que eu sinto pra vocês que estão comigo, pra uma pessoa estranha na rua. E aos pouquinhos a gente tá trabalhando isso, sabe? Porque é muito difícil falar de Jesus às vezes, sabe? A gente tem medo, né, de como as pessoas vão retribuir. Então, eu espero muito que esse vídeo tenha te tocado de alguma forma, porque eu sinto no meu coração que Jesus queria que eu falasse isso pra alguém. Eu não sei quem, mas tem alguém aí que precisa assistir esse vídeo. Eu sei, Jesus me falou que ele precisava que eu fizesse esse vídeo. Então eu acho que alguém precisava ouvir a minha história. E tem tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa acontecendo, e eu só sei dizer que Jesus é muito massa, cara. Jesus é muito massa. E é muito louco pensar que ele veio pra salvar uma galera aqui, ó, uma galerinha nós. A gente nem merece, cara. Olha como nós somos pessoas ruins, somos pecadores, e nós somos... Claro que nós somos... Temos coisas boas, temos coisas ruins, mas Jesus é perfeito, cara. Jesus não precisava da gente, mas ele veio pelo amor por nós, pra nos salvar. E isso é uma coisa que toda vez que eu penso eu fico impactada. Eu fico, caramba, o que a gente fez pra merecer um homem maravilhoso desses, né? Eu tô muito feliz de dividir essa história com vocês. Agora eu sinto que vocês me conhecem de uma forma melhor ainda. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, se você assistiu, né, porque o vídeo ficou com 1 milhão de minutos. Muito obrigada pela companhia. Me conta aqui embaixo a sua história com Jesus, com Deus, não sei. Não importa a sua religião, não importa no que você acredita. O importante é amar a Deus, sabe? Amar e reconhecer Ele. E eu super respeito quem não acredita, quem não tem isso na vida. Mas eu só digo que é uma coisa que só faz bem, sabe? Só isso, não vou falar mais nada. Que Jesus faz o resto. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada mesmo. Eu te espero aqui durante esse ano inteiro de 2018, tá? Eu quero você comigo esse ano inteiro. Não me abandona. Muito obrigada pela companhia. Se você gostou do vídeo, deixa um like pra mim, se inscreve no canal. Essa foi a minha história da maneira mais crua e fácil que eu tive pra contar. Teve muitas outras coisas, mas o básico assim é esse. E eu não sei nem por onde falar mais. Se eu falar mais vai ter 1 hora de vídeo. E é isso, gente. Muito, muito obrigada pela companhia de vocês. Jesus ama a gente. Jesus ama a gente muito. E ele é maravilhoso. E ele é o cara. E esse canal aqui tá escrito Vitória 12, mas é dele, tá? É dele. E ele faz o que ele quiser com esse canal. Já falei, mas tô falando de novo pra reforçar. É dele, gente. Tá escrito Vitória 12, mas é de Jesus. Eu entrego tudo pra ele. É tudo dele. Obrigada pela sua companhia. Beijo enorme. Tchauzinho.